Neste templo de luz, a sabedoria antiga encontra o despertar do agora. Aqui, cada palavra é semente, cada silêncio é portal, cada ensinamento é caminho para o Cristo que habita em ti. Bem-vindo ao Cristo Quântico. O reino não é futuro, o reino é agora, e ele começa dentro de você. Capítulo 1. A ferida invisível. Existe uma dor que não sangra, uma ausência que não se nomeia, mas que molda silenciosamente a estrutura da alma. É a ferida da rejeição, um trauma sutil, porém profundo, que se instala muito antes das palavras. Muitas vezes nasce no útero, quando a gravidez não é acolhida com presença, ou na infância, quando o olhar do outro falha em nos reconhecer. Não é preciso que alguém nos diga diretamente: você não é bem-vindo. Basta o silêncio frio de um pai emocionalmente distante, a ausência não explicada de uma mãe exausta, a comparação com um irmão mais elogiado, o toque que não veio, o abraço que não durou, o afeto que custava demais a ser recebido. A criança não compreende nuances emocionais, ela sente, e o que ela sente, ela transforma em verdade interna. Assim surge o pensamento âncora: eu não sou suficiente para ser amado como sou. Essa convicção se transforma em base invisível de toda a identidade emocional que virá. E como a dor é insuportável para um ser tão pequeno, ela é empurrada para o fundo, mas nunca esquecida. Essa é a natureza da rejeição. Ela não grita, ela se esconde nos silêncios que engolimos, nas palavras que calamos para sermos aceitos, nas expressões que forçamos para não parecer frágeis e nas escolhas que fazemos apenas para não incomodar. Mas o que é escondido não desaparece, e um dia, o que não foi acolhido começa a comandar nossa vida, no amor, no trabalho, na espiritualidade, em tudo. Capítulo 2. Máscaras que protegem e aprisionam. Ninguém deseja ser rejeitado novamente. A alma, em sua sabedoria ferida, aprende a se proteger, e nasce então o teatro interno. Vestimos máscaras invisíveis, costuradas com medo e necessidade de aceitação. Nos tornamos fugitivos, mergulhados em silêncios, evitando qualquer exposição que possa nos ferir. Preferimos ser invisíveis a correr o risco de sermos vistos e, mais uma vez, negados. Ou nos tornamos exibicionistas emocionais, exageramos nas conquistas, nas palavras, na performance. Precisamos provar a todos, o tempo todo, que somos dignos de atenção, mesmo que o vazio nos devore por dentro. Outros ainda desenvolvem a máscara do camaleão. Moldamos gostos, opiniões, emoções, tudo conforme o ambiente. Tornamo-nos o que o outro espera, não por falsidade, mas por medo. Medo de, sendo quem somos, sermos novamente deixados de lado. Essas máscaras, por um tempo, funcionam. Elas nos poupam de confrontos, nos protegem da dor, mas também nos afastam de nós mesmos. A cada vez que nos escondemos, nos distanciamos de nossa essência. E o mais cruel da ferida da rejeição é isso. Ela nos ensina a nos rejeitar primeiro, antes que alguém o faça. Com o tempo, já não sabemos mais quem somos sem essas armaduras emocionais. Confundimos sobrevivência com identidade. Confundimos aceitação com amor. Mas o que é aceito só porque se moldou, nunca foi verdadeiramente amado. Capítulo 3. A rejeição que vem de dentro. Com o tempo, já não precisamos mais de alguém nos rejeitando. A rejeição externa se interioriza, torna-se uma voz interna crítica, uma presença invisível que nos acompanha em silêncio, dizendo: você não é suficiente, você não merece ser escolhido. Seja o que for, nunca será o bastante. Esse sabotador interno tem raízes profundas. Ele é um reflexo das primeiras dores, das primeiras vezes em que o coração sentiu que sua existência era um incômodo, mesmo que ninguém tenha dito isso diretamente. É assim que passamos a nos rejeitar antes que o mundo o faça. Começamos a recusar convites importantes, mesmo desejando ir. Desistimos de oportunidades que poderiam nos transformar. Silenciamos ideias, talentos, afetos. Escondemos nossos dons por medo de que, ao revelá-los, sejamos julgados, criticados, expostos. A rejeição internalizada é cruel, porque ela se disfarça de bom senso. Ela nos faz acreditar que estamos sendo apenas realistas, prudentes, maduros. Mas, na verdade, estamos apenas nos boicotando. E essa autocensura afeta tudo. Nos relacionamentos, escolhemos parceiros que nos tratam como tratamos a nós mesmos. Na carreira, recusamos brilhar por medo de errar sob os holofotes. Na espiritualidade, sentimos que somos indignos de Deus, ou que precisamos merecer o divino, como se o amor da fonte tivesse condição. Essa é a raiz da separação. Não a que o mundo nos impôs, mas a que acreditamos ser real. Curar essa ferida não é fácil. Exige coragem. Coragem para olhar no espelho e dizer: eu me rejeitei, eu me abandonei para ser aceito, mas também exige compaixão, porque todas essas escolhas foram, um dia, tentativas de proteção, e toda proteção, mesmo disfuncional, merece ser honrada antes de ser dissolvida.
Capítulo 4. O antivírus do amor. A ferida da rejeição é mais do que emocional. Ela é energética, vibracional, espiritual. Quando não acolhida, ela se torna uma espécie de antivírus psíquico, um código de defesa emocional que bloqueia o amor antes mesmo que ele se aproxime. Funciona assim: alguém oferece carinho e você desconfia. Um elogio sincero chega e você ironiza. Uma oportunidade se abre e você recua. Tudo isso por causa de um programa oculto rodando ao fundo que diz: cuidado, isso vai machucar, não é real. Se aceitar, depois vão te tirar. É como se o coração desenvolvesse anticorpos contra o amor, mas esses anticorpos não distinguem amor real de amor ilusório. Eles simplesmente rejeitam tudo, inclusive aquilo que cura. Essa é a armadilha. A ferida da rejeição nos faz temer exatamente aquilo que mais desejamos. Queremos ser amados, mas não conseguimos confiar quando o amor aparece. Queremos ser vistos, mas nos sabotamos quando chega o momento da exposição. Queremos pertencer, mas achamos que precisamos nos adaptar para sermos aceitos. E assim nunca pertencemos de verdade. A energia do amor divino, a consciência crística, só flui onde há abertura. Ela não invade, não impõe. Ela espera por permissão. E um coração rejeitado muitas vezes nem sabe como permitir. Por isso, o trabalho interior começa assim, com pequenos gestos de reconexão, pequenas permissões. Permitir sentir, permitir receber, permitir não saber, permitir ser quem se é. E principalmente, permitir-se amar sem garantias. Quando você começa a fazer isso, o antivírus perde força. Você descobre que não precisa mais prever o próximo golpe. Você descobre que não precisa se proteger do amor. Você descobre que o amor verdadeiro nunca foi o perigo. O perigo sempre foi o vazio deixado pela falta dele. Essa é a iniciação. Reconhecer que o amor que você buscava fora só pode ser ativado de dentro para fora. Capítulo 5. A travessia da cura. Curar. A rejeição não é apagar o passado, é iluminar as partes que foram esquecidas com a luz da presença. É dizer à criança ferida: agora eu vejo você. Agora você pode existir sem se esconder. A cura não acontece no grito, ela floresce no silêncio amoroso que acolhe o que doeu, sem querer consertar. A rejeição se dissolve quando você para de se abandonar em nome da aceitação alheia. Esse é o convite do portal da rejeição: retornar a si mesmo, retornar às partes que você escondeu por medo de não ser amado, retornar às palavras que calou, aos sonhos que engavetou, à voz que abafou, não para exigir que o mundo o aceite, mas para se tornar inteiro diante de si e diante de Deus. Porque o verdadeiro antídoto da rejeição não é a aceitação dos outros, é o amor incondicional por quem você é, exatamente como é. Esse amor não é um sentimento, é um estado de consciência, é o ponto onde você se lembra de que jamais foi separado da fonte, de que o reino de Deus não está no aplauso externo, mas no templo secreto do seu coração. Exercício de journaling, o espelho sagrado. Ao final de cada dia desta jornada, escreva: hoje, de que forma me acolhi quando quis me esconder? Que aspecto meu eu reconheci como digno de existir? Onde percebi a presença da rejeição e como respondi com amor? Esta escrita é uma prece silenciosa, um mapa de volta para casa. Você não precisa se tornar alguém novo, você precisa voltar a ser quem você era antes de começar a se rejeitar. Esse é o renascimento, não de um personagem, mas de uma alma livre do medo de não ser amada. A partir de agora, você atravessou o portal da rejeição e ao final desta jornada, você não será mais uma versão moldada. Você será você mesmo pela primeira vez. E isso é milagre suficiente. Se esta mensagem tocou teu coração, então já sabes, o Cristo não está voltando pelas nuvens. Ele está renascendo em tua consciência. Curta, compartilhe e acenda essa luz em outros corações. Porque despertar é lembrar, nós somos um. Cristo é em ti. O reino é agora.